Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre alguns temas intrigantes e importantes que explicam muitas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. E quando a gente toma pé da nossa realidade, a gente pode ajudar também a que outras pessoas compreendam melhor os acontecimentos aqui no nosso país. Se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui conosco, a participar das nossas conversas sempre a partir das 17 horas aqui no nosso Portal do José, a compartilhar os nossos vídeos, se você gostar, a dar o joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, e mandar também os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E antes de entrar aqui nos temas objetivos, eu queria cuidar de um pano de fundo, que certamente muitos de vocês deve ter percebido, quem acompanha as redes sociais, quem acompanha os vídeos na plataforma, a grande mídia de uma maneira geral, nós percebemos que o tom dos debates políticos deu uma diminuída. Será possível isso? Bem, você que já morou morou num lugar onde você estava ali diante de um barulho de um transformador, ou de uma bomba de piscina, ou de um ar-condicionado, e que muitas vezes, quando você teve esse equipamento desligado, por alguma razão, você se deparou ali com o silêncio, que você estava até desacostumado. E aí você percebe que aquele silêncio é muito bom. O que está acontecendo hoje é mais ou menos isso. Quem acompanha os debates políticos, as redes o tempo todo, percebeu que nas últimas 48 horas, o presidente da República, ele não falou tantas coisas, ele não mentiu tanto, ele não provocou tanta raiva nas pessoas que têm bom senso, as pessoas que sabem que ele está mentindo, que ele desinforma, que ele atua contra o Brasil e muitas coisas que ele fala e faz. Do mesmo modo, o principal canal bolsonarista, que foi o Terça Livre, foi retirado do ar. Isso fez também com que a fonte de desinformações, ela também cessasse, pelo menos por esses dias. Isso fez com que os debates nas redes perdessem os seus objetos mais ou menos ligado a teorias conspiratórias, a difusão do ódio, o discurso de violência, enfim. Esse pessoal, eles nunca se ocuparam de assuntos importantes para a nossa realidade. Eles nunca se preocuparam em nenhuma pauta que vise, por exemplo, diminuir a obscena desigualdade social aqui do nosso país, sem falar nas outras desigualdades também. Muito pelo contrário, o discurso sempre individualista, do eu primeiro, minha liberdade extrema, enfim, sempre criando algum tipo de distração na cabeça das pessoas e descendo o nível também dos discursos políticos, porque essa gente começou a introduzir o palavrão, o xingamento, o desrespeito no trato das questões do nosso dia a dia. Então a gente está vivenciando pelo menos uma diminuição no tom dessa gente toda. E só para sublinhar, para fechar esse ponto aqui, essa gente tem feito um trabalho estratégico de distrair a sociedade em relação aos principais problemas que ela acaba não percebendo. Sobretudo as pessoas ligadas a esse campo que se autoproclama como o campo conservador, ou os conservadores, né? Eles não se utilizam mais das fontes tradicionais de informação da grande mídia e eles se nutrem apenas dos seus canais. E aí eles vão se retroalimentando nessa espiral da loucura e elas acabam, quando encontram com a gente, nos causando grandes exclamações, né? Da onde está vindo essa gente, o que está acontecendo com essas figuras e pessoas, às vezes, que a gente conhecia um tempo atrás, de repente se depara com elas assim, totalmente transformadas. Bom, mas e aí os assuntos objetivos? Vamos começar aqui com alguns deles. Em primeiro lugar, o Brasil está discutindo, todos os veículos de comunicação, discutindo o fundo eleitoral, né? O dinheiro aqui que os deputados estão projetando para o orçamento para a campanha eleitoral do ano que vem. Então aqui o editorial da Folha de São Paulo, a farra eleitoral. Dentro do caderno, eles colocam aqui mais uma informação, que o valor destinado será de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Os jornais todos fazendo coro nessa história. Gente, olha só, é muita grana, né? Mas quando você compara com outras verbas, outras parcelas do orçamento que foram destinadas a outras atividades, e quando você contextualiza esse volume de grana, você percebe que esse pessoal está fazendo muito barulho nessa questão
de uma forma bem hipócrita, de uma forma bem bandida. Vamos aqui quantificar. Bom, primeiro 5 bilhões e 700 milhões de reais. É muito dinheiro, mas é um dinheiro para as eleições para deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da República no ano que vem. Essa grana distribuída, então, 5 bilhões e 700 milhões, isso dá para cada unidade da federação algo em torno de 211 milhões de reais. Se você distribuir esses 211 milhões de reais por 21 partidos, você dá, em média, ali 10 milhões de reais para cada partido para fazer a campanha de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, é muito dinheiro, é uma quantia absolutamente surreal, estratosférica. Bem, então eu deixo aí para vocês refletirem diante de outras informações. Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, vamos pegar aqui no tempo da pandemia, não sei se vai dar para você ler o texto aqui, mas no Infomoney, a gente tem isso em vários jornais, né? Mas ninguém fez alarde sobre esse fato. Com crise, Banco Central já anunciou 1 trilhão e 200 bilhões de reais em recursos para bancos. Isso aí numa canetada do Paulo Guedes. Nós estamos falando aqui mais ou menos 220 vezes mais, 220 vezes mais, pode ser 210, eu não fiz conta de cabeça, mas mais ou menos isso, 210, 220 vezes mais essa grana aqui, ó. Então a grana que foi para banco numa tacada só, dava para fazer campanha eleitoral aqui no nosso país por 210 anos, vamos dizer assim, tá bom? Ou 210 eleições. Se a gente for ver quanto é que o Brasil gasta de pagamento de juros, isso aqui é um gráfico oficial do Congresso Nacional, que eu peguei aqui no canal da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu vou disponibilizar para vocês também, mas o que esse dado oficial nos mostra? Que o Brasil gastou 1 trilhão 381 bilhões de reais com pagamento de juros e amortizações da dívida, ou seja, 39,08% do orçamento. Vocês viram alguém fazendo matéria de jornal, reclamando, pulando? Se a gente somar o que a gente gasta de juros e que o Guedes deu para o Banco Central, ou para os bancos privados, dava para a gente apoiar com essa quantia de 5 bi e 700 milhões de reais, eleições por mais ou menos 450 anos, 430 anos. É só a gente pegar esses dados e começar a esmiuçar para a gente ver que há uma desproporção no tratamento. Como os jornais eles também fortalecem essa percepção da sociedade que a política é uma coisa ruim, que os políticos são todos bandidos, são todos desonestos, que as pessoas de bem não devem ir para a política, enfim, quando eles jogam mais esse tipo de matéria, eles acabam desviando também a atenção da sociedade. A gente fica prestando atenção nesses aspectos e não presta atenção que a grande parcela do orçamento do nosso país está parando na mão de banco. Seja por um lado ou seja pelo outro. Seja pelo orçamento brasileiro, como eu acabei de mostrar para vocês, ou seja pela ação de pessoas como Paulo Guedes e as pessoas que fazem parte de uma grande quadrilha. Não dá para a gente dizer outro nome, né, gente? Esse pessoal não está preocupado com o Brasil, não está preocupado com desigualdade social, não está preocupado com o trabalhador, não está preocupado com projetos de nação. Eles não estão preocupados com nada. Eles estão preocupados agora em assaltar uma casa que está com as portas abertas e que o dono não está muito vigilante. Então, eles estão levando tudo e quanto mais a gente estiver distraído com uma outra coisa, eles vão continuar a fazer esse tipo de coisa. E aí, a gente vai vendo o Pazuello, né? A catástrofe, a desgraça para ele não para. Ele, para sair dessa enrascada aqui, ele já está com um monte de situações encalacradas ali no Ministério Público Federal. E essa situação aqui que ele foi flagrado nessa cena, conversando sobre vacina, olha, é uma conversa muito difícil de alguém aceitar. A gente vai ver ao longo dos próximos meses também notícias como essa aqui, ó, que a economia do Brasil vai melhorando, a nossa percepção que a coisa está ruim está diminuindo. Isso é cíclico, como mostrei para vocês. É uma forma de amortecer a sociedade para que a gente não tenha uma percepção crítica que o nosso país é uma grande senzala.
o nosso país está com pessoas que estão governando a nossa pátria, sempre tirando dinheiro do povo brasileiro para jogar para esses setores. E aí a gente fica preocupado com uma campanha eleitoral que, como eu disse a vocês, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que não é uma coisa que foge tanto dos padrões eleitorais de outras partes do mundo, e nem propriamente aos custos eleitorais, à situação eleitoral num país como o nosso. E aí a gente vai vendo as incongruências que o espírito da safadeza econômica está tendo aqui no nosso país, né? Aqui, nessa matéria aqui, a gente vê que lá no Rio Grande do Sul, a companhia elétrica, energética lá do Rio Grande do Sul, a CEET, é a segunda empresa do setor privatizada nesse ano por Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Com ágio de 57%, o Rio Grande do Sul vende estatal de energia por 2 bilhões e 700 milhões. Então, o Eduardo Leite vendeu uma empresa estatal para uma outra empresa. Quem arrematou foi a CPFL, que arrematou. E quem é a CPFL, gente? É uma empresa privada? Quando a gente olha quem é a CPFL, a gente chega a essa notícia aqui. Chinesa State Grid adquire controle acionário da CPFL Energia. E quem é essa Chinesa State Grid? Quando você olha, você vê que é uma empresa estatal chinesa. É a maior empresa de energia chinesa estatal no mundo. E como eles já resolveram os problemas energéticos no país deles, na infraestrutura, eles estão tendo condições agora de irem de uma forma predatória nos países que não têm governo, nos países que estão entregando a sua energia, porque energia é estratégia, energia é poder. Então, o governo chinês, que tem a maior parte acionária dessa State Grid Corporation of China, agora está controlando uma empresa estatal brasileira, né, do Rio Grande do Sul. Então, é isso que está acontecendo. Aqui, esses vigaristas econômicos, eles estão querendo impor ao povo brasileiro a ideia que tudo que é estatal não presta, que só presta se for privado. E aí a gente pega uma empresa estatal brasileira e vende para uma empresa estatal chinesa. E eles vão continuar a comprar outras empresas estatais também aqui no nosso país. Daqui a mais um tempo, né, se a gente tiver alguma crise, a gente vai ter que pegar um avião e ir para Xangai para conversar lá com Xi Jinping, ou em Pequim, né, para conversar com algum chinês, enfim, para resolver os nossos problemas internos, porque os militares brasileiros, os estrategistas brasileiros, estão todos muito felizes entregando a nossa energia, a nossa infraestrutura para empresas estrangeiras e, diante dessa contradição, como é que eles podem justificar? Aqui o Estado brasileiro é ineficaz para gerenciar a nossa energia, então a gente vende para uma empresa estatal chinesa, porque eles vão ser mais competentes para administrar aquilo que está dentro do nosso território e ainda vão ganhar um dinheiro no meio dessa história. Gente, olha, francamente, tem muita gente se dando bem nesse governo Bolsonaro, não é pouca corrupçãozinha, não. Esse tipo de transação envolvendo coisas tão estratégicas, como eu já comentei com vocês, vários autores nos mostram isso. O John Perkins, no livro dele, Enganados, nos mostram que essa é uma estratégia transnacional das grandes corporações de invadirem economicamente, ocuparem economicamente, países que têm governantes bandidos, governantes ladrões, governantes entreguistas. E muitas pessoas que estão nesses governos estão dentro dessa estrutura. Estão sendo subornados, estão sendo comprados, estão vendendo o nosso país, não é por nenhum tipo de pensamento ideológico, não. É por conta de grana, por conta de bandidagem. Gente, eu deixo essas questões para reflexão no nosso papo de hoje e no próximo encontro a gente vai repercutir outras questões que estão aí candentes. Amanhã a gente volta, tá bom? Grande abraço, até lá, tchau!